No episódio de hoje vamos falar sobre alta performance pessoal e empresarial, como sair da estagnação e atingir resultados extraordinários, especialmente no mercado calçadista. Ana Oliver, especialista em neurohappiness, inteligência emocional e liderança. Oi, gente, estamos de volta com mais um podcast Papo Máximo, que hoje está imperdível. Convido você a conferir um Papo Máximo da hora. Convidada vinda de São Paulo, né? E muito nos honra com a sua presença conosco em Nova Serrana. Instalações da Máximos Comunicação. Conteúdo rico. Vale a pena você conferir a partir de agora. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Um prazer tê-la aqui no nosso podcast Papo Máximo. Ana Oliver. Exatamente, que alegria poder estar aqui com você, conhecer um pouco mais do que você faz, conhecer essa cidade. Ângelo Máximo, muito obrigada pelo convite. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial, que nós vamos poder aqui trocar informações e trazer muita novidade, inovação e conhecimento para o seu público, para a sua audiência. Então, obrigada por dividir a sua audiência comigo nesse podcast. Gente, convido você, vocês que estão aí sintonizados através do rádio, estão aí na TV, estamos em Divinópolis, pela TV Candidez, canal 29 e canal 13, para toda a região, e também nas nossas plataformas digitais, YouTube, Facebook. Estamos nas redes, não é isso, minha amiga? Exatamente, porque quem é visto é lembrado, então nós precisamos realmente nos posicionar. Que bom que essa mensagem está sendo propagada por tantos canais. Parabéns. Estamos falando de Nova Serrana, terra do sapato. Foi bem acolhida pelos amigos? Muito bem acolhida, muito bem recebida. Estou em meio à natureza. Estou feliz. Estou já querendo ter uma segunda moradia aqui em Nova Serrana. Tá, fala um pouquinho da sua trajetória. Você é natural de São Paulo? Não, eu sou natural do Rio de Janeiro. Carioca. Sou carioca, na verdade, fluminense. Porque eu nasci na Baixada Fluminense. É uma região carente do Rio de Janeiro. Então, olha só, olha a minha história, né? Você conhece hoje a especialista, fundadora e CEO da Neurohappiness, alguém que é especialista, uma pesquisadora na área da ciência da felicidade, treinadora de liderança, treino empresários, palestrante internacional. Mas a história não começou assim, Ângelo. Ah, é? A história dessa mulher bem-sucedida e posicionada, começou numa comunidade carente, numa favela do Rio de Janeiro. Lugar onde eu nasci e fui criada, um lugar com oportunidades extremamente escassas, um lugar onde eu vivia ali dificuldades, não só dificuldades intelectuais, mas em meio à violência, em meio à escassez até de alimento. E hoje, nada disso é impedimento para que eu me posicionasse aonde estou posicionada. Por isso, até que o meu primeiro livro se chama Do Deserto ao Palácio, que é uma história de uma mulher que venceu, que veio da favela e hoje treina grandes empresários nos palácios de Abu Dhabi, de Dubai. E eu quero dizer para você e para a sua audiência que é possível, é extremamente possível mudar a sua história. E eu tenho o privilégio de poder mudar a minha história, transformando a história de outras pessoas. Ana, vamos então trazendo aí a nossa pauta de hoje. O que realmente diferencia um profissional ou empresário de alta performance de um empresário comum? É importante a gente parar para pensar que o que vai diferenciar um trabalhador, um empresário, um executivo comum de um empresário para um empresário de alta performance é que o empresário de alta performance, ele não vai simplesmente trabalhar, ele não vai simplesmente ter uma atividade dentro da sua empresa, mas ele vai ser alguém que sabe se posicionar estrategicamente. Então, um profissional de alta performance é aquele que sabe se posicionar num nível estratégico. Então, a operação, ela é muito importante, mas um profissional de alta performance se posiciona estrategicamente, desenvolvendo competências como liderança, inteligência emocional, habilidades interpessoais, que vão fazer com que ele realmente leve o seu negócio, a sua empresa, para um outro patamar. Então, a diferença
entre um profissional comum e um profissional de alta performance é a mentalidade. E muitos de nós, aliás, foi o que aconteceu comigo. Talvez alguém se pergunte, mas Ana, o que aconteceu para que você deixasse de vivenciar tudo aquilo que você nasceu dentro daquela realidade e hoje pudesse ser uma treinadora, uma palestrante internacional? A mentalidade mudou. Então, alta performance não tem a ver com aquilo que eu meço do lado de fora, mas tem a ver com aquilo que eu carrego do lado de dentro. Quem eu sou? Qual a minha mentalidade? Por isso, é tão importante o aprendizado, Ângelo. O aprendizado, eu sou uma treinadora, então, além de mentora e coach, eu sempre coloco dentro dos meus processos aprendizado. Para quê? Para que o meu mentorado, para que esse empresário que senta comigo, que aprende comigo, ou que vai para uma imersão internacional conosco, o nosso grupo, ele possa entender que ao sair dessa mentoria, ao sair desse treinamento, ele vai conseguir aplicar de forma prática coisas que... ferramentas que mudaram a mentalidade dele. Então, ele vai viver o quê? Uma metanoia, uma mudança de mentalidade, onde ele começa a entender que a alta performance não se mede do lado de fora, não é simplesmente se comparar com alguém melhor ou pior do lado de fora, mas tem a ver com aquilo, com quem você é do lado de dentro, o que você carrega, quais as competências. Por exemplo, uma mentalidade de faixa branca, alguém que está sempre pronto a aprender mais um pouco. Então, um empresário de alta performance é aquele que tem uma mentalidade de faixa branca. Quer dizer, ele está sempre pronto a aprender. E quem está sempre pronto a aprender tem a humildade. E a humildade é uma característica essencial para um grande líder. E essa humildade faz dele um líder melhor. Um líder melhor vai ser visto como alguém perito dentro daquilo que faz. E já diz o livro da sabedoria milenar, que é o que eu creio, a Bíblia, ele diz o seguinte, Provérbios vai dizer, vê alguém excelente no que faz, perante reis será colocado. Então, hoje, eu tenho o privilégio, de verdade, de me assentar com grandes empresários, bilionários da Forbes, como, por exemplo, Janguier Diniz, Cacá Diniz, é alguém que eu fui estrategista. Puxa, ele é o dono da Nonstop, é um dos donos da Nonstop. Então, o Alex Nunes, que é o sócio do Cacá Diniz, o Cacá Diniz, que ano passado, marido da Simone Mendes, né, assumiu como CEO da Nonstop, que é a maior agência de influenciadores do Brasil, se não do mundo. E eu fui contratada para ser estrategista de um produto de desenvolvimento dele, uma escola de empreendedorismo familiar, juntamente com o João Kepler também, que é apresentador de TV. Então, o que fez essa menina que cresceu numa comunidade carente? Aliás, não cresci muito. Você que está me vendo, está vendo só o meu rosto, eu tenho apenas 1,5 metro, quer dizer, não cresci muito, mas eu fui criada numa comunidade carente. O que me fez me tornar essa mulher que viveu essa trajetória do deserto ao palácio, da favela ao palácio, é a mudança de mentalidade. Então, eu finalizo essa resposta dizendo: o que diferencia um empresário comum para um empresário de alta performance é a mentalidade qual ele carrega. Agora, eu tenho uma ótima notícia para você. Se você tem se visto e tem sido percebido pelas outras pessoas como alguém comum, isso pode mudar. A qualquer momento isso pode mudar. Basta uma decisão sua de aprender, de se expor e se perguntar o que eu preciso aprender para que eu chegue no próximo nível. E isso já é o suficiente para que você possa ter uma mudança de mentalidade. Nós estamos o tempo todo construindo novas sinapses. O cérebro, ele se reconstrói todos os dias. Então, novas sinapses, novos insights, novos aprendizados, isso vem, mas você precisa se expor a isso. Por que eu disse mentalidade de faixa branca? Porque quem se acha faixa preta acredita que não precisa aprender com mais ninguém. E quando você para de aprender, automaticamente você parou de crescer.
Amiga, trazendo o tema um pouquinho para a nossa realidade, já que estamos na terra do sapato, né? É referência para o Brasil, é isso? Grandes empresários, Sim. os que sobressaíram nesse segmento. No setor calçadista, muitos empresários ainda seguem métodos tradicionais. Como você enxerga a necessidade de adaptação e inovação no mercado atual? Que legal. Bom, adaptação, né? Eu acho que Aceitar a mudança, né? As é a mudanças. primeira coisa, né? Uma coisa que eu aprendo muito e que eu amo, né? Aprendo com o meu conterrâneo lá do Rio de Janeiro, nasceu no Rio de Janeiro, hoje é meu vizinho em Alphaville, que é o Flávio Augusto da Silva, um dos maiores empresários do Brasil, fundador da WhatsApp, que fez também o time internacional, Orlando City, e vendeu por um valor assim, né? Incrível. Esse cara, tudo que ele coloca a mão realmente cresce. E o Flávio Augusto da Silva, ele diz o seguinte: ele diz, estabilidade não existe. Então, quando eu penso em adaptação, pode parecer que está falando de comodismo, pode parecer que está falando de estabilidade, mas a adaptação, na verdade, é estar aberto à mudança. É entender qual é o ponto de inflexão, conseguir perceber o ponto de inflexão. Então, a adaptação tem tudo a ver com inovação. A adaptação é o que eu preciso ser, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso estar, o que eu preciso aprender para que eu possa levar a minha empresa e o meu negócio para o próximo nível. Então, automaticamente, a inovação é extremamente necessária. E a adaptação não somente na pessoa jurídica. A inovação não somente na pessoa jurídica, mas também na pessoa física. Porque um CPF forte faz um CNPJ forte. Não queira criar um CNPJ de sucesso sem antes se tornar essa pessoa de sucesso que você nasceu para ser. Tudo começa dentro de você. Então, a inovação, ela tem a ver com uma mistura de trazer algo novo para aquilo que é antigo, para aquilo que é, vamos dizer assim, clássico. Então, quando a gente pensa em inovação, não é fazer tudo novo de novo, mas é pegar aquilo que já existe e colocar um toque de modernidade, é colocar a sua essência, é conseguir trazer a sua autoralidade para aquilo. Toda vez que eu coloco a minha assinatura em algo, eu já estou inovando. Eu posso fazer a mesma coisa que você. Por exemplo, Ângelo, você é um ótimo comunicador. Parabéns, você tem uma voz incrível. Mas eu também sou comunicadora. E eu coloco a minha assinatura naquilo que eu falo. A minha voz é a minha assinatura. A forma como eu falo é a minha assinatura. Os meus gestos são as minhas assinaturas. E sabe o que acontece muitas vezes hoje? Não só o CNPJ, mas também o CPF acaba modelando, e nesse processo de modelagem acaba se tornando igual aos demais. Então, se você quer se diferenciar, se você quer inovar, se você quer se destacar no mercado, primeira coisa, meu amigo, e aí eu falo para você, Ângelo Máximo, que está aqui de frente para mim, mas eu falo também para você que está aqui me assistindo dessa tela, se você quer realmente inovar, se você quer ser realmente um ser adaptativo, que faz a diferença, que tem uma mensagem relevante, em primeiro lugar, seja autêntico. Tenha a ousadia de ser quem você nasceu para ser. Porque se isso acontecer, tenha certeza, você vai ser diferenciado no mercado. Porque aquele cara lá de cima não fez ninguém igual a ninguém. Ele colocou as digitais diferentes em cada um de nós, o código DNA diferente em cada um de nós. O que nos impede muitas vezes de inovar, seja em quem somos ou no que fazemos, é ter medo de ser ousado o suficiente para fazer o sucesso e se tornar quem nascemos para ser. Quando esse medo vai embora, esquece, o sucesso te procura. Aí você não precisa mais ficar correndo atrás do sucesso como quem corre atrás de um papel voando no meio de uma ventania. Você passa a ser desejado.
E isso é algo que me encanta. Ser desejado, as pessoas desejarem que você esteja nos lugares onde elas estão, as pessoas desejarem que você se assentem nas mesas onde elas estão sentadas. E, acima de tudo, estejam dispostos a pagar caro, a investir para que você faça parte do ecossistema delas. Aí, articuladíssima Ana Oliver, já que estamos falando aí também, né, para os empresários do segmento calçadista, quais são os maiores desafios que as indústrias calçadistas enfrentam hoje para crescer de forma sustentável? Olha só, interessante essa pergunta, porque eu vim a Belo Horizonte, na verdade, né? Eu cheguei a Belo Horizonte semana passada, cheguei no dia 11 a Belo Horizonte, e eu vim para o maior treinamento de inteligência emocional e negócios do Brasil, com o Paulo Vieira. Eu faço parte da equipe do Paulo Vieira, fui sócia do Paulo Vieira há muito tempo, aplico os treinamentos dele. Nós tivemos ali mais de 5.000 pessoas, e muitas dessas pessoas aqui de Nova Serrana. Empresários. Empresários, sabe, fundadores de indústria, e os seus filhos, seus familiares estavam lá nesse treinamento de inteligência emocional. Hoje, eu fui visitar algumas indústrias do segmento de calçadista aqui de Nova Serrana, porque eu tenho um grande parceiro que, aliás, Alisson Carraro, nós estamos desenvolvendo uma estratégia de negócios para ele, para a empresa dele, a nível global. Então, não é nem um negócio nem para Belo Horizonte, não é um negócio para o estado de Minas Gerais, não é um negócio para o Brasil, é um negócio de posicionamento global. Eu não posso falar muito sobre esse negócio, tem sigilo, né? Tem ainda algumas coisas que nos fazem ter um código de ética, né? Um NDA, vamos dizer assim, que a gente não pode revelar tudo o que acontece, mas eu posso adiantar para você, Ângelo, e para quem está me assistindo aqui, que vai trazer um crescimento muito grande para o segmento calçadista, para a economia, não só de Nova Serrana, mas inicialmente Nova Serrana, porque ele é daqui, nasceu aqui, tem negócios aqui, mas também para o mundo, e também olhando para as ações climáticas, olhando para a ONU, no sentido de trazer práticas que possam garantir que a natureza seja preservada. Então, tem muita coisa boa aí. Mas, trazendo aqui qual é o maior desafio que eu vi na realidade, no dia de hoje. Aliás, amanhã eu vou visitar outras empresas. Se você tem uma empresa, você quer que eu visite a sua empresa, que a gente preste alguma consultoria, você pode entrar em contato com o Ângelo. O Ângelo tem o meu contato, eu vou deixar no final o meu Instagram. Você pode entrar em contato também com o Alisson Carraro, que ele pode me ajudar a encontrar você. Mas o maior desafio que eu percebi hoje, grandes empresários comentando, é a dificuldade de mão de obra. Então, toda empresa que eu chegava, eles falavam sobre a mesma coisa. E em muitas empresas, muitos galpões que eu passei em frente, também tinham placas dizendo contrata-se, contrata-se, contrata-se. Então, eu percebi que claramente a falta de mão de obra, a escassez da mão de obra é um grande desafio para o mercado. Faz sentido? Você que é daqui, você acha que faz sentido? É complicado, né? A gente busca uma resposta para tal questionamento. O que está faltando? Como mudar qual a saída para tal problema? Exatamente. De quem é a culpa, minha amiga? Meu amigo Ângelo Máximo, eu diria para você que não é a culpa, é a responsabilidade. E eu vou além, a autorresponsabilidade. A responsabilidade precisa ser sua, empresário, do empresário que está me assistindo aqui, da empresária que está me assistindo aqui. Por quê? Porque nós precisamos entender que o mundo mudou. E nós precisamos olhar para esse mundo pós-pandêmico, que houveram inúmeras mudanças. É um mundo hoje que nós temos tudo como é de comunicação em tempo real por causa da internet. Um mundo globalizado, onde a inteligência artificial responde inúmeras perguntas e inúmeras demandas, que uma pergunta a um médico numa inteligência artificial, a inteligência artificial pode responder com base em 8 especialistas. Você tem ideia
que é isso? 8 especialistas médicos podem responder uma pergunta feita por um paciente numa inteligência artificial. Isso quer dizer que não basta saber, você precisa, além de saber bem aquilo que você faz, saber tocar bem o seu negócio, você precisa desenvolver outras competências. Eu vou te dar um exemplo, Ângelo. Outro dia, nós estávamos no grupo Primo, do Tiago Nigro, lá em Alphaville, em São Paulo, e uma das coisas que foi citada ali, que é uma necessidade dentro do mercado como um todo, que eu vou te dizer, não é só a Nova Serrana, por exemplo, eu estava em Portugal, e eu vi em Portugal necessidade de mão de obra. Empresas que estão dispostas a importar trabalhadores do Brasil, dando salário, moradia, para que eles possam atuar em Portugal. Então, São Paulo, não é só em Nova Serrana, é no mundo inteiro. Por isso, o empregador precisa desenvolver uma nova mentalidade. Um líder excelente no passado era um líder que tinha um posicionamento autoritário, que sabia mandar. Hoje, esse líder não tem mais espaço dentro das grandes corporações. E aí, talvez você pense, mas a minha empresa é pequena. Você pode ser e deve ser um líder inspirador, mesmo que a sua empresa tenha apenas 3, 4, 5 colaboradores. Então, o que vai fazer a diferença é a mentalidade do empresário. Por quê? Porque você não pode mais olhar para o seu colaborador, o mundo não aceita mais isso. Alguém que olha para o empregado como um empregado. Na verdade, ele não é o seu empregado, ele é um colaborador. Eu trabalhei com a Abílio Diniz e eu fiz parte de um Dream Team quando o Grupo Pão de Açúcar se tornou a primeira empresa de varejo a ter as suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Quando o Grupo Pão de Açúcar foi escolhido pela Você S.A. como uma das melhores empresas para se trabalhar. E eu era gestora dentro dessa empresa. Então, eu aprendi com a Abílio Diniz, que hoje está, né, num ótimo lugar, descansando, mas que deixou para nós um grande legado como empresário. Era um professor da Fundação Getúlio Vargas, treinava outros empresários, então ele foi o meu mentor. E eu aprendi com ele que o colaborador é o maior ativo de uma companhia. Então, você, empresário, precisa entender que o colaborador, ele é um ativo, ele é um bem dentro da sua empresa. E você não vai manter esse colaborador dentro da sua empresa motivado, engajado, produzindo, levando você ao resultado máximo se você somente pagar o salário. Precisa ser mais que isso. Qual é a sua missão? Qual é a visão da sua empresa? Quais os valores? Qual é a cultura dessa empresa que faz com que esse colaborador, que nós chamamos de cliente interno, porque ele é cliente também. Então, esse colaborador, que é um cliente interno, possa se apaixonar pela missão da empresa, a ponto de vestir a camisa da empresa. Porque se você conseguir treinar esse tipo de colaborador e gerar essa motivação nesse colaborador, ele vai vestir a camisa da empresa e aí você não vai precisar dizer para ele, apaga a luz, colocar aquela plaquinha, sorria, você está sendo filmado, apaga a luz para economizar energia. Ele vai desejar que a empresa tenha sucesso. Ele vai desejar que a empresa tenha resultado. Então, é uma cultura de desenvolvimento. Mas me diz uma coisa, empresário, empresária, como você vai treinar o seu colaborador ou gerar nele uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento, se você não tem esse mindset? Se você não consegue se ausentar um dia da sua empresa para ser treinado, para cuidar de você, para receber novos insights, novas experiências, aprender com outros empresários, ou até mesmo como um coach, um treinador, um mentor como eu sou. Então, muitas vezes, nós queremos cobrar do outro aquilo que nem mesmo nós estamos dispostos a fazer. Esse é o desafio. Fazer com que o empresário mude a sua mentalidade. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo começa na mesa de quem decide.
Se você tem uma empresa com colaboradores engajados, com pessoas que olham para você e desejam trabalhar na sua empresa, como eu vi outro dia o João Adib da CIMED falando em um podcast, e ele falou sobre isso. Ele disse que em alguns lugares que ele vai, ele encontra pessoas que dizem assim: um dia eu vou trabalhar na sua empresa, um dia eu vou trabalhar para você. É sobre isso, sobre ser desejável. E eu te garanto, dinheiro é bom, é muito bom, mas não é o suficiente. Porque quando a gente pensa num colaborador de uma área operacional, o salário ele não varia muito de uma empresa para outra. Então, não é o salário somente. O salário ele é importante? É, mas se o dono da empresa do lado pagar R$ 50 a mais, R$ 100 a mais, e esse colaborador não veste a camisa da sua empresa, esquece. Ele vai para a empresa do lado. Mas se você começa a imprimir o DNA da sua empresa e, acima de tudo, o seu DNA para esse colaborador, ele não vai trocar você nem por R$ 100 e talvez nem mesmo por 5.000, porque ele pode sim compreender e se enxergar como alguém pertencente, importante, e isso são necessidades básicas do indivíduo. A psicologia fala sobre isso. Se você se sente pertencente e importante num lugar, você deseja estar ali. Então, claro, gente, eu não estou aqui dizendo que o salário não é importante. É importante, mas não é tudo. Então, talvez, quando nós vemos, por exemplo, eu muitas vezes, empresas chegam para mim vivendo grandes desafios, até mesmo financeiros, e as empresas que conseguem virar o jogo, empresários que viram o jogo, são empresários que entenderam essa cultura de transferir o DNA, de treinar, de ser treinado. E quando isso acontece, eles têm ao lado deles colaboradores, pessoas que estão dispostas a segurar firme, mesmo quando parece que o barco vai virar. Tá que certo. existem esses momentos, né, Ângelo? Isso, exatamente. Gente, eu vou para um rápido intervalo comercial, voltamos já já com esse Papo Máximo. É já. Papo Máximo, oferecimento do Mac Ferriaço, Diamond Injetados, Semelk Segurança, Bless Sistemas, Opção Lustres, CDL Nova Serrana, Nova Serrana Solar, Kicklube Troca de Óleo, JR Informática, 7 Motors, Oliveira Super, Sindinova, Sindicato das Indústrias Calçadistas, Oba Fruit, Papo Máximo. Já de volta com o nosso podcast Papo Máximo, que hoje está sensacional. Participação da Ana Oliver, palestrante da favela do Rio de Janeiro para o mundo. É isso, minha amiga? Exatamente. Como você se sente assim? Você é uma mulher de sorte, batalhou muito para chegar onde chegou. Quais foram os grandes desafios, obstáculos? O que você pode falar em relação a essa sua ascensão profissional? Olha, a última coisa que eu posso dizer é que eu sou uma mulher de sorte. Eu posso dizer que eu sou uma mulher decidida. Decidida a criar as oportunidades. Ângela, eu vou te dizer uma coisa. É óbvio, né? Você que está aqui me assistindo. Eu sou mulher. Eu sou uma mulher preta. Nasci na periferia. Então, aqui eu já disse 3 coisas que poderiam ser impeditivos para que eu me tornasse quem me tornei. Uma palestrante internacional, uma mulher respeitada como empresária, como mulher, como pessoa, uma mãe, sabe? Uma mulher que está aí falando a grandes empresários, a homens. Uma mulher, eu moro em São Paulo, moro em Alphaville, e dentro do condomínio que eu moro e onde as minhas amigas moram, eu não vejo com grande abundância, infelizmente, muitas pessoas negras nesses ambientes. Aliás, até mesmo trabalhando, eu vejo poucas. Nos cartazes, eu vejo poucas pessoas. Nos cartazes de publicidade. Então, daí você já vê as barreiras e os desafios. Mas nada disso é suficiente para
me impedir de chegar onde eu cheguei e para onde estou indo. Não é porque eu tive sorte, não é porque me deram oportunidade, é porque eu decidi criar as minhas próprias oportunidades. E como é que você cria as suas oportunidades, Ana? Primeiro, aprendendo. Se você aprende, você já se diferencia dos demais. Aprende o que, Ana? Aprende de tudo, sobre tudo. Se você sabe se vestir, se você tem uma boa oratória, se você sabe se comunicar, se você entende intelectualmente de vários assuntos, pronto, você já vai conseguir se sentar em muitas mesas. Porque o que adianta ter acesso para entrar num camarote que seja, ou num jantar de negócios, se chegando lá você não tem assunto. Hoje eu falei sobre isso nas minhas redes sociais. Encantar, e aí encantar, a gente está encantando o tempo todo. Você encanta quando você vende, você encanta quando você se vende, até para um amor. Você está se vendendo o tempo todo. Você, marido, precisa se vender o tempo todo para sua mulher. Aliás, como é que você vai conseguir conquistar aquele beijo gostoso e aquele abraço quente se você não se vender bem para ela? A mesma coisa você, mulher, precisa se vender. Então, a gente está se vendendo o tempo todo. E nós precisamos entender que para conseguir ser comprado pelo outro, seja como profissional, seja como pessoa, você precisa muito mais do que ter um número na agenda ou ter o seu número na agenda de alguém. Você precisa ser alguém desejado, alguém que quando você liga para outra pessoa, ela te atende. E eu intencionalmente me posicionei como essa pessoa. E aí, isso tem muito mais a ver com marcar corações do que deixar lembrança ou deixar saudade. Então, você pode ir a um lugar, uma cidade, a uma empresa e deixar saudade. Ah, fulana, Ana Oliver esteve aqui, desenvolveu um trabalho para nós. Mas você pode também deixar uma marca, deixar um legado. E eu decidi deixar um legado. Eu decidi ser como um perfume marcante, que onde eu chego, as pessoas sentem um aroma agradável e desejam ter mais. Então, mas isso não tem a ver com sorte, tem a ver, em primeiro lugar, com Deus, claro, porque se Ele não me desse a vida, não tinha como eu levantar todos. Eu levanto 5 horas da manhã. Isso não tem a ver com sorte. Isso tem a ver com alta performance. Eu levanto 5 horas da manhã para ter ali o meu foco no meu devocional, naquilo que eu medito, naquilo que eu penso, no meu aprendizado. Depois, eu vou treinar meu corpo, porque se eu tiver alta performance física, já é um ponto principal para ter alta performance nos negócios. E aí, depois, eu começo a cuidar dos meus clientes, cuidar dos meus negócios. Então, se acordar 5 horas da manhã é sorte, então eu tenho muito. Agora, eu considero foco, determinação e atitude. É o podcast que conta com os melhores convidados, compartilhando os melhores conteúdos. Ana, muitos empresários enfrentam dificuldades na gestão de pessoas. Sim. Como a inteligência emocional pode ajudar na liderança e no engajamento da equipe? A inteligência emocional é simplesmente tudo. Nós, em NeuroHappiness, para você ter uma ideia, Ângelo, nós temos tecnologia para medir o coeficiente de felicidade dentro da empresa. Por quê? Porque nós temos estudos científicos. Aliás, a Forbes publicou um estudo ano passado falando sobre isso, falando que colaboradores felizes são muito mais produtivos, colaboradores felizes fazem as empresas quais eles trabalham muito mais rentáveis. Então, a inteligência emocional ela é essencial para tudo. O empresário que entende de inteligência emocional, ele entende de pessoas. E o empresário que entende de pessoas sabe colocar as pessoas certas no lugar certo. O empresário que entende de inteligência emocional vai saber extrair o melhor da sua equipe, engajar a equipe,
motivar a equipe. E, acima de tudo, vai entender de si mesmo, vai conseguir fazer, por exemplo, uma análise SWOT pessoal, entendendo suas forças, suas fraquezas, seus pontos a desenvolver e os seus pontos fortes. Quando você entende isso, conhecimento, autoconhecimento, inteligência emocional é poder. Então, quem tem inteligência emocional tem poder. E tem poder quem age certo, na intensidade certa, da forma certa. Então, se você tiver inteligência emocional, se você aprender sobre isso, você vai levar o seu negócio para outro patamar. Porque o negócio não é sobre coisas, não é sobre calçados, é sobre gente, é sobre pessoas. As pessoas que atuam dentro da sua empresa, as pessoas que consomem o seu produto, é sempre sobre pessoas. Tem uma reflexão que eu gosto muito, que diz o seguinte: ao se conectar com uma alma humana, seja sempre uma alma humana. Então, não adianta tentar lidar com gente como se lida com gado ou como se lida com máquinas. Gente é gente. Agora, gente não vem com manual de instrução. E nós estamos vivendo uma era onde o adoecimento emocional bate números recordes. Ansiedade, depressão, burnout. E isso acontece com o empresário e acontece com o colaborador. Que você pode achar que ele, ao entrar na sua empresa, deixa a vida pessoal do lado de fora. Você pode achar. Mas isso não é uma realidade, não é verdade. Nós entramos com a pessoa física dentro da empresa, assim como você, empresário, também leva a sua pessoa física dentro da empresa. E quando a gente entende de inteligência emocional, a gente consegue comunicar através das nossas expressões, dos nossos relacionamentos, e também fazer as pessoas que estão à nossa volta entender isso e vivenciar isso. Entender que, independente que você possa estar vivendo um dia mal, um grande desafio, grandes boletos para pagar, você ainda assim pode ser feliz, deve ser feliz, pode ser produtivo. E essa felicidade, essa capacidade de lidar, porque não é alegria, é felicidade. Felicidade não é simplesmente um estado físico, é uma decisão. É conseguir olhar para pequenas coisas, olhar até mesmo para um problema e conseguir extrair aprendizados disso. Por quê? Porque se você conseguir ter inteligência emocional, você vai entender que você nunca perde. Ou você aprende, ou você ganha. E se você está aprendendo, toda vez que você aprende, você ganha. Então, eu costumo dizer o seguinte: ou eu ganho, ou eu ganho. Por quê? Porque ou eu aprendo, ou eu estou aprendendo, ou eu estou ganhando. E toda vez que eu aprendo, eu ganho algo. A convidada de hoje, muito articulada, pessoal, com certeza tirando proveito, né, desse conteúdo voltado para os empresários, né, e seus desafios, né, minha amiga? Exatamente. Eu quero aqui deixar um convite especial para você que é empresário, que deseja aprender mais sobre inteligência emocional. Nós vamos ter uma masterclass aqui em Nova Serrana. Ângelo Máximo, você é o meu convidado especial. Obrigado. Então, vamos estar conosco nessa masterclass, onde nós vamos falar sobre inovação, liderança em negócios. Vai ser para um grupo muito pequeno, um grupo seleto de empresários. Eu espero que você possa estar conosco. Nós temos também a nossa imersão em Dubai. Então, nós levamos empresários para fazer mudança de mentalidade, mudança de crença em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E essa imersão, a próxima edição, é a nossa 3ª edição em Dubai. Nós vamos estar lá no mês de abril. Então, de 1 a 8 de abril, nós vamos estar em Dubai. Restam poucas vagas, então você pode estar indo para Dubai e conseguir aprender sobre mentalidade de liderança, eliminar crenças de autossabotagem, e realmente aprender como ter uma mentalidade de crescimento para levar a sua empresa para o próximo nível e também, juntamente com isso, conhecer os Emirados Árabes Unidos, conhecer o que o Sheikh Mohammed fez de inovação, de mudança de cultura para tornar um deserto um lugar cheio de tecnologia, inovação, beleza, riqueza, e se tornou um dos lugares mais desejados do mundo.
Gente, estamos infelizmente caminhando para o finalzinho do nosso podcast. Gostou do ambiente aqui? Eu amei conversar com você. Amei. Muito obrigada, Ângelo Máximo, pelo Prazer tê-lo convite. aqui. Olha, perguntas. Enriqueceu muito o nosso podcast, viu? Com a sua participação. Obrigada. Mas também as suas perguntas tão inteligentes que Obrigado, extraíram tanto de mim. Bom, espero ter conseguido esclarecer sua audiência, eu espero ter conseguido fazer com que você, empresário, se inspirasse um pouco mais e quem sabe, né? Se você gostar, se você curtir esse conteúdo, entre em contato com o Ângelo, quem sabe ele me traz aqui mais vezes. E assim encerramos o nosso podcast, que hoje foi incrível, com a presença da nossa palestrante, né? Internacional, vou classificar assim, esse que você possa voltar mais vezes e abrilhantar aqui o nosso podcast. Obrigado, minha amiga, pela participação e obrigado a todos que nos acompanharam, não é isso? Muito obrigada. Quero agradecer, já te agradeci, Ângelo. Obrigado. Quero agradecer o Alisson Carraro. Alisson, parabéns pela viabilizou jornada. a sua vinda, né? Você viabilizou a minha chegada aqui. Realmente a minha agenda está muito apertada nesses dias, mas o Alisson conseguiu ali, sabe, me movimentar de um lado para o outro para que eu pudesse estar aqui. Então, obrigada, Alisson. E eu quero agradecer também essa seleta audiência por estar aqui, por nos emprestar os seus ouvidos, os seus olhos, para que a gente possa comunicar. Afinal de contas, sem você, não faz sentido a minha comunicação. Eu quero deixar para você, com muito carinho, as minhas redes sociais. Como que você me acha? Você vai me procurar no Instagram. Lá no Instagram você vai colocar a Ana Oliver. Então você vai colocar 2 A's e o meu nome é Ana com 2 N's. Então, A-A-N-N-A Oliver. A Ana Oliver. Você vai me procurar lá no Instagram. E aqueles que forem lá no Instagram comentar, eu vou postar uma foto que nós tiramos aqui logo no início da gravação. Se forem lá, comentarem, interagirem, você pode me chamar no direct que nós vamos preparar, a minha equipe vai preparar um presente muito especial para você, empresário. Eu vou te dar de presente um e-book para aumentar os seus conhecimentos. Então, presente da Ana Oliver para você. Não deixe de prestigiar, de participar dessa promoção anunciada aí no finalzinho do nosso podcast. Gente, obrigado pelo carinho, pela atenção e até um próximo encontro. Espero que vocês tenham aproveitado muito esse conteúdo relevante proporcionado pela nossa querida entrevistada Ana Oliver. Valeu, tchau, fui!